Livro 2. Comece amanhã dizendo para si mesmo: encontrarei com um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um insociável. Tudo isso ocorre por ignorância do bem e do mal. Mas eu, que observei que a natureza do bem é o belo, e que a do mal é o vergonhoso, e que a natureza do próprio pecador, que é meu parente, porque participa, não do mesmo sangue ou da mesma semente, mas da inteligência e de uma porção da divindade. Não posso receber dano de nenhum deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha. Nem posso me aborrecer com meu parente, nem odiá-lo, pois nascemos para colaborar, assim como os pés, as mãos, as pálpebras, os dentes superiores e inferiores. Agir, pois, como adversários uns para com os outros, é contrário à natureza. E é agir como adversário o fato de manifestar indignação e repulsa. Isso é tudo o que eu sou: um pouco de carne, um breve fôlego vital e o guia interior. Abandone seus livros. Não distraia mais a sua mente, que não é mais permitido. Mas que, na ideia de que já está próximo da morte, despreza a carne. Sangue e pó, ossos, fino tecido de nervos, de pequenas veias e artérias. Observe também em que consiste o fôlego vital: vento, e nem sempre o mesmo, pois em todo momento se expira e de novo se aspira. Em terceiro lugar, pois, resta a você o guia interior. Reflita assim: você é velho. Não consinta por mais tempo ser escravo, nem que siga ainda se arrastando como marionete por instintos egoístas, nem que maldiga o destino presente ou tenha receio do futuro. Tudo que é obra dos deuses está cheio de providência. Aquilo que depende de sorte não está separado da natureza ou da trama e entrelaçamento das coisas governadas pela providência. Disso flui tudo. Acrescenta-se o necessário e o conveniente para o conjunto do universo, do qual você é parte. Para qualquer parte da natureza, é bom aquilo que colabora com a natureza do conjunto e o que é capaz de preservá-la. E conservam o mundo tanto as transformações dos elementos simples como as dos compostos. Sejam suficientes para você essas reflexões, se são princípios básicos. Afasta a sua sede de livros, para não morrer amargurado, mas verdadeiramente resignado e grato de coração aos deuses. Repare por quanto tempo vem adiando isso e quantas vezes recebeu avisos prévios dos deuses sem aproveitá-los. É preciso que a partir desse momento perceba de que mundo é parte e de que governante do mundo procede como emanação, e compreenderá que sua vida está circunscrita em um período de tempo limitado. Caso não aproveite essa oportunidade para se serenar, ela passará, e você também passará, e já não haverá outra. Em todas as horas, pense constantemente como romano e homem, em fazer o que tem nas mãos com precisão e não fingida gravidade, com amor, liberdade e justiça, e procure tempo para libertar-se de todas as demais distrações. Realize cada ato como se fosse o último de sua vida, evitando todo sofrimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade, toda revolta contra o destino. Já notou quão poucos são os princípios com os quais, se dominados por um homem, se pode viver uma vida que flui em tranquilidade e se assemelha à existência dos deuses? Pois que, da sua parte, mesmo os deuses não exigirão nada mais daquele que pratica tal filosofia em vida. Está insultando a si mesmo. Insulte-se, alma minha, e já não terá ocasião para se honrar. Breve é a vida para cada um, e mesmo estando próxima do fim, insiste em reverenciar não a própria felicidade, mas a coloca nas almas alheias. Os acidentes exteriores o distraem. Procure tempo livre para aprender algo bom e pare de girar como um peão.
Adiante, deve evitar também outros desvios, porque deliram também, em meio a tantas ocupações, os que estão cansados de viver e não têm alvo ao qual dirigir todo o impulso e suas ideias. Desconhecer o que se passa na mente alheia não torna um homem infeliz. A infelicidade está em não saber o que se passa na sua própria alma. Isto você deve ter sempre em mente. Qual é a natureza universal? Qual é a minha? Como ambas se relacionam e qual tipo de parte compõe qual espécie de universo? Ninguém pode impedi-lo de falar e agir conforme a natureza da qual participa. Teofrasto, em sua análise filosófica dos maus hábitos, compara como poderia compará-las um homem segundo o sentido comum, que as faltas cometidas por desejo são mais graves que as cometidas por ira, porque o homem irado parece desviar-se da razão com certa dor e aperto no coração, enquanto a pessoa que peca por desejo, derrotado pelo prazer, mostra-se mais fraco e lânguido em suas faltas. Com razão, pois, e de maneira digna de um filósofo, disse que o que peca com prazer merece maior reprovação do que o que peca com dor. Resumindo, o primeiro se parece mais a um homem que foi vítima de uma injustiça prévia e que se viu forçado a sentir ira por dor. O segundo lançou-se à injustiça por si mesmo, movido a agir por seu próprio desejo. Diante da certeza de que pode deixar a vida a qualquer momento, faça, fale e pense todas e cada uma das coisas em consonância com essa ideia. Pois distanciar-se dos homens, se existem deuses, em absoluto é temível, porque estes não poderiam atirá-lo ao mar. Mas, se em verdade não existem ou não lhes importam os assuntos humanos, para que viver em um mundo vazio de deuses ou vazio de providência? Mas sim, existem, e lhes importam as coisas humanas, e criaram todos os meios a seu alcance para que o homem não sucumba aos verdadeiros males. E se restar algum mal, também haveriam previsto, a fim de que contasse o homem com todos os meios para evitar cair nele. Mas o que não torna pior um homem, como isso poderia fazer pior a sua vida? A natureza universal jamais negligenciaria a existência dessa possibilidade por ignorância ou por incapacidade de corrigi-la. Tampouco cometeria o erro de atribuir bens e males indistintamente a homens bons e maus. A morte e a vida, a honra e a desonra, e a dor e a alegria são atribuídas igualmente a todos. Portanto, não nos melhoram ou pioram, nem são boas ou más. Como em um instante tudo desaparece. No mundo, os próprios corpos, e no tempo, a sua lembrança. Como tudo é sensível, especialmente o que nos atrai pelo prazer, ou nos assusta pela dor, ou o que nos faz gritar por orgulho. Como tudo é vil, desprezível, sujo, facilmente destrutível e cadavérico. Estes são para a faculdade da inteligência considerar. Considerar também que tipo de homens são aqueles cujos julgamentos e vozes conferem honra e desonra. Que é a morte? Porque se um homem olhar para ela por si mesmo, e pela atividade separadora do pensamento, tirar todas as imagens associadas a ela, já não sugerirá outra coisa, senão que é obra da natureza. Mas, se o homem teme o trabalho manual da natureza, ele é uma mera criança. Mas não somente a morte é uma ação da natureza, mas também uma ação útil da natureza. Nada mais infeliz que o homem que percorre em círculo todas as coisas e que pergunta sobre o que há embaixo da terra e que busca, mediante conjecturas, o que ocorre na alma do vizinho, mas sem perceber que é necessário apenas estar junto à única divindade que habita seu interior e ser seu sincero servo. E o culto que se deve a essa divindade consiste em preservá-la pura da paixão, da falta de reflexões e do desgosto contra o que procede dos deuses e dos homens. Porque o que procede dos deuses é respeitável por excelência,
Mas o que procede dos homens nos é querido por nosso parentesco e, às vezes, inclusive, de certa forma inspira compaixão, por sua ignorância acerca do bem e do mal, uma falha que nos impede de discernir entre o claro e o escuro. Ainda que pudesse viver 3.000 anos e outras tantas vezes quanto 10.000 anos, lembre-se de que ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. Logo, a vida mais longa e a mais curta se tornam iguais. O presente, de fato, é igual para todos. O que se perde é também igual, e o que se separa é, evidentemente, um simples instante. Assim, nem o passado nem o futuro podem ser perdidos, porque o que não se tem, como alguém nos poderia tirar? Tenha sempre presente, portanto, estas duas coisas. Uma, que tudo, desde sempre, se apresenta de forma igual e descreve os mesmos círculos, e nada importa que se contemple a mesma coisa durante 100 anos, 200 ou por um tempo indefinido. Há outras, que o que viveu mais tempo e o que morrerá mais prematuramente sofrem perda idêntica, porque somente podemos ser privados do presente, posto que possuímos apenas o presente, e o que não se possui não se pode perder. Tudo é uma questão de opinião. É isso que diz o cínico Mônimo, e da mesma forma, se alguém extrai de sua opinião o que ela traz de verdade e a reflete adiante, estará igualmente se manifestando. A alma humana se rebaixa quando se rebela contra os acontecimentos da natureza. Porque incomodar-se com algum acontecimento é uma separação da natureza, em cuja parcela estão abrigadas as naturezas de cada um dos seres restantes. Em segundo lugar, confronta-se também quando concebe aversão por alguém e se inflama de desejos maldosos, quando se deixa vencer pelo prazer ou pela dor, quando dissimula, age ou fala sem franqueza contra a verdade, quando não dirige para um alvo determinado sua atividade e suas tendências, fazendo seja o que for ao acaso, pois até as menores ações devem ser ordenadas segundo a sua finalidade. E a finalidade dos seres racionais é obedecer à razão e à lei da cidade e sua constituição mais venerável. O tempo da vida humana é um ponto, e sua substância um fluxo, sua sensação, trevas. A composição do conjunto do corpo, facilmente corruptível. Sua alma, um remoinho. Sua felicidade, algo difícil de conjecturar. Sua fama indecifrável. Em poucas palavras, tudo o que pertence ao corpo, um rio, sonho e vapor, o que é próprio da alma, a vida, a guerra e estância em terra estranha, a fama póstuma, esquecimento. O que pode, então, fazer-nos companhia? Única e exclusivamente a filosofia. E ela consiste em preservar o guia interior, isento de ultrajes e de danos, dono de prazeres e dores, sem fazer nada por acaso, sem valer-se da mentira nem da hipocrisia, à margem do que o outro faça ou deixe de fazer. Mais ainda, aceitando o que acontece e o reconhecendo como precedente daquele lugar de onde ele mesmo viera. E, principalmente, aguardando a morte com pensamento favorável, com a convicção de que a morte não é outra coisa além da dissolução de elementos que compõem cada ser vivo. E se para os mesmos elementos não existe nada de temível no fato de que cada um se transforma continuamente em outro, por que temer a transformação e dissolução de todas as coisas? Pois isto está de acordo com a natureza, e nada constitui mal se está em conformidade com a natureza. Isso foi escrito em Carnuto.